Olá pessoal, vamos para a aula 6, essa é a aula final do nosso treinamento sobre SDN. A ideia dessa aula é fazer uma demonstração, a gente não vai introduzir nenhum conceito novo, o objetivo principal é exercitar principalmente os principais conceitos que a gente introduziu na aula anterior, na aula 5, sobre APIs ou interfaces programáticas. Então, para essa demo, pessoal, a gente vai utilizar como referência o switch Nexus 9000 da Cisco para poder fazer uma demonstração de configuração através de interfaces programáticas, APIs, e também através de Linux ou o modo Bash Shell. Existem várias interfaces programáticas, como a gente viu, existem várias APIs que a gente pode utilizar para fazer a configuração de elemento de rede, obviamente dependendo das APIs suportadas em cada plataforma, mas nesse caso em específico a gente vai utilizar a API baseada em REST, ou a REST API, para fazer a demonstração. Topologia muito simples, pessoal, a gente tem um Nexus 9000 sendo acessado através de um cliente, de um terminal cliente, de um PC ou de um laptop, através de um browser. Eu vou utilizar o Chrome, porque no Chrome a gente tem um plugin, eu vou mostrar para vocês logo na sequência, que facilita bastante a programação dos elementos de rede. E esse Chrome eu vou apontar para o endereço IP, no browser eu vou apontar para o endereço IP do Nexus, para que a gente tenha acesso e possa fazer algumas chamadas para ver o que a API retorna de informação e também para fazer a programação, para fazer o push de algumas configurações para esse elemento de rede. E a gente também vai exercitar um pouquinho a configuração em modo Bash, que é uma outra interface disponibilizada pelo Nexus 9K. Então normalmente a gente faz a configuração de elemento de rede através de CLI, bastante comum. O Nexus 9K introduz uma outra forma de interagir com o elemento de rede, podendo fazer a configuração direto no modo Bash ou em Linux. E também através de interface, através da API baseada em REST, ok? Então o que a gente vai exercitar basicamente são dois cenários, um cenário de configuração através do modo Bash, direto em Linux, não usando o CLI, e uma segunda demonstração baseada em REST API. Pessoal, indo então para a nossa primeira demonstração, eu estou acessando o 9K nesse momento através de CLI, e a gente vai demonstrar uma funcionalidade que está dentro do contexto de SDN, de programabilidade, que é a forma como o Nexus 9K expõe as suas funcionalidades. Então, além de permitir a configuração de forma tradicional CLI, também é possível configurar através de Bash Shell ou através de Linux. Isso é bastante interessante porque muitos clientes estão buscando uma forma de simplificar ou de padronizar a configuração ou provisionamento dos elementos de rede, né, de tal forma que eles se tornem análogos ou muito parecidos à configuração de servidores que rodam Linux. Então, o objetivo é permitir que esses clientes ou essas operadoras ou esses data centers que normalmente fazem a configuração de elementos ou de serviços em Linux, também eu consigo fazer acessando diretamente os switches ou os elementos de rede. O Nexus 9K já suporta e outras plataformas também já estão previstas a suportar o modo Bash. Então, além de configurar através de CLI, também vai ser possível fazer configuração através do Linux, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar essa função. Eu vou habilitar aqui, Feature Bash Shell, está configurada. Então nós vamos fazer um exercício, eu vou copiar aqui a Running Configuration, a configuração atual, para boot flash, boot, está um pouquinho lento aqui que eu estou acessando uma máquina virtual, boot flash, para um arquivo chamado temp, tá? Já existia, estou subscrevendo esse arquivo chamado temp. Legal. Aí o que eu vou fazer agora? A gente vai sair do modo CLI e a gente vai para o modo Bash.
ok? Olha só, nesse momento eu estou no modo Bash, eu estou no modo Linux. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na boot flash, só para a gente ter certeza que o arquivo temp de fato está lá. Então está lá estamos lá no modo na boot flash, vamos dar um ls aqui para ver se o arquivo temp de fato está lá. Então o arquivo que a gente acabou de criar está aqui. Vou editar esse arquivo, que nada mais é do que a running configuration do Nexus 9K, né? Então tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma alteração. Eu vou alterar aqui o hostname. Vou alterar o hostname aqui de Nexus 9K. Colocar aqui -2 no hostname, só para diferenciar essa alteração que a gente está fazendo. Vamos salvar. Ok. E o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um copy. Opa, deixa eu só sair do modo bash, já vou voltar para o exit, volto para o Nexus 9K. E aí sim vamos dar um copy aqui, copiando a configuração alterada, que basicamente está mudando o hostname, né, para running config. Então estou subscrevendo basicamente a running config. Dá uns errinhos de sintaxe aqui, por conta do meu arquivo de configuração. Para a gente isso não importa. O que importa é que de fato o hostname mudou. Então o que a gente fez basicamente foi acessar o modo bash, fazer uma alteração no hostname usando o Linux, o modo em Linux. Ok?